Tudo é contexto. Convido você a dar o seu like neste vídeo, porque a gente vai compartilhar alguns insights sobre a saída de Alcaraz do Flamengo. Uma saída que para mim é relevante do ponto de vista técnico e financeiro, de ambos os pontos de vista. Porque Alcaraz, convenhamos, não é um jogador que vale a 20 milhões de dólares. E o Everton, da Inglaterra, após 6 partidas do Alcaraz pelo clube, pretende pagar os 20 milhões de dólares ao Flamengo. Então o Flamengo desafoga um pouco a sua folha salarial, a situação financeira do Flamengo não é maravilhosa, né? E ao mesmo tempo resolve um problema técnico no time. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, mais uma vez eu lhe convido a deixar o like aqui neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não esteja inscrito, a gente fala muito sobre o Flamengo por aqui e claro que a gente vai falar mais sobre Charles Alcaraz, né? Jogador que deixa o Flamengo com efeito imediato, já não estará na final da Supercopa. A Supercopa é uma final, né? Não estará no jogo da Supercopa entre Flamengo e Botafogo no próximo domingo às 4 horas da tarde. Uma saída com efeito imediato, portanto, né? Veja, é importante entender o contexto da situação. Na nota, a nota que foi divulgada pelo Flamengo diz muita coisa, né? Entre elas, que Alcaraz não se adaptou ao modelo de jogo de Filipe Luís. Essa é uma questão. 2, o Flamengo não tem como recusar uma proposta pelo jogador agora. Um jogador que para mim não é relevante nesse momento no Flamengo. Este vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e depois que você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, tá? E aí tem uma especial gigantesca de BandBet para você para a Supercopa do Brasil. É o seguinte, você vai no jogo entre Flamengo e Botafogo e vai criar uma aposta. Criando essa aposta, você vai em 3 itens, ou seja, vencedor, jogador para marcar, número de gols marcados durante a partida. E aí você fazendo uma aposta de R$20 em 3 itens, você ganha R$10 em free bet para você, tá? Então é uma exclusividade BandBet, é o salzinho na picanha para você em bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Voltando ao tema principal deste vídeo. Então José Boto afirma, e aí é óbvio que isso passou por ele. O Flamengo não teria negociado o seu bastidor. O jogador, caso o José Boto batesse o pé e falasse, não, ele fica. Não teria. Passa pelo José Boto a saída de Alcaraz do Flamengo. E pelo técnico Filipe Luís também. Vale lembrar que Boto e Filipe Luís trabalham como uma dupla, tá? O Boto ouve bastante o Filipe Luís. E aí os dois jogadores, os dois elementos, não jogadores, mas jogadores nesse tabuleiro, vale a analogia, chegaram à conclusão de que Alcaraz não se adaptaria ao modelo de jogo do Flamengo. Aí entra uma questão de opinião, tá? O Alcaraz foi aproveitado como falso 9, como quarto homem do meio de campo. O Alcaraz jogou em todas as posições nesse time do Flamengo e não deu certo. Então, claramente, quando o Filipe Luís olha para isso, ele fala assim, pô, eu tentei, eu dei as minhas oportunidades ao jogador e ele não correspondeu, né? A questão é, na minha opinião, o grande erro
foi ter pago 20 milhões de dólares pelo atleta. Vale lembrar que Alcaraz é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então tá errado. A gente falava isso desde o início. O jogador não vale 20 milhões de dólares. Não vale, né? E aí tem algo na nota também que vai ao encontro do que eu falei lá no início do vídeo. A situação financeira do Flamengo. O Flamengo vai reaver diante das metas, tá? De 6 jogos, né? Esse dinheiro tem obrigação de compra do Everton ao final da temporada na Inglaterra, ou seja, no meio do ano, pagando os 20 milhões de dólares ao Flamengo. Ou seja, é como se o Alcaraz nunca tivesse existido no Flamengo, pelo menos no aspecto financeiro. No aspecto técnico, a gente pode até falar de algum jogo ou outro que ele tenha ido bem e tal, mas convenhamos, na maioria das partidas, Alcaraz não foi bem, não foi bem. Então fica aqui o registro da minha opinião em relação a Charly Alcaraz. Com esses bastidores, a gente chega à conclusão óbvia de que houve uma conversa entre José Botto, Felipe Luiz, e o José Botto encaminhou a situação ao BAP. E o BAP, dessa forma, aceita a proposta da saída de Charly Alcaraz. José Botto tem plenos poderes no departamento de futebol do Flamengo. Vale registrar isso. Mas não foi uma decisão tomada só por ele, da cabeça dele, né? Tem também aí uma história com o Felipe Luiz, tá? Não foi só o José Botto. Felipe Luiz chegou e falou, peraí, o José Botto chegou e falou, peraí, temos na mesa aqui uma puta proposta pelo Alcaraz. Chega pro Felipe Luiz e fala, e aí, o que você acha? O Felipe Luiz fala, o jogador não está rendendo aquilo que eu gostaria que ele rendesse. E aí eu volto ao contexto tático da história, que foi um jogador que foi utilizado nas mais diversas posições, que nunca funcionou com a camisa do Flamengo, né? Então, essa conclusão volta ao José Botto, e o José Botto comunica ao BAP. Fala, ó, a situação é essa, não está correspondendo. E nunca correspondeu ao investimento feito no campo, tá? Não havia uma perspectiva, portanto, de melhora do Alcaraz no time do Flamengo, e não há, isso é fato, já dos jogos feitos pelo Alcaraz, uma justificativa pelo dinheiro pago a ele, 20 milhões de dólares, tá? Então vê-se que o Flamengo fez essa contratação no ano passado no desespero, né? E aí vai abrindo espaço para, quem sabe, a chegada de Jorginho ao Flamengo. Saudações, até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.